Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e hoje eu vim aqui para falar do último filme que faltava nos indicados a melhor filme no Oscar 2022. Sim, estou falando do japonês Drive My Car, que chegou essa semana nos cinemas aqui do Brasil, finalmente. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, já ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos e bora falar desse filme. Drive My Car é o filme japonês aí favorito a ganhar o Oscar de melhor filme internacional na edição desse ano, mas é um daqueles que quebrou a barreira do filme internacional e acabou concorrendo em outras categorias importantes. Ele está concorrendo a melhor roteiro adaptado, a melhor direção para Ryusuke Hamaguchi, que também escreve o roteiro e está na categoria principal da noite, na categoria de melhor filme. E nesse filme a gente acompanha Ryusuke Kafuku, um diretor e ator de teatro que vive ali um relacionamento com a sua esposa, que também trabalha na área, é roteirista. Enquanto ela vai contando alguma de suas histórias ali, criando, a gente vai conhecendo um pouco melhor desse casal, até que ela morre. Sim, ela morre no começo do filme. Isso não é spoiler, porque tá lá na sinopse. O que a gente vai ver depois é ele tendo que lidar com as coisas que ficaram no seu passado, a culpa que ele tem em cima de algumas coisas que aconteceram nesse relacionamento. Vou tentar não dar muitos spoilers nessa parte, e para que ele consiga realmente seguir em frente, ou pelo menos viver melhor com as escolhas que ele fez no passado. E o diferencial dessa segunda parte é que ele vai para ser diretor de uma peça que ele já foi ator, inclusive. Só que lá tem uma coisa muito peculiar. Ele, que é um cara que ama dirigir, ele usa esse percurso para treinar suas falas, para pensar naquilo que ele está fazendo na peça que ele está dirigindo. Só que ele não pode. A produção lá da peça de teatro tem uma regra que nenhum ator pode dirigir. Então eles têm uma verba para dar motoristas para as pessoas envolvidas na produção. Então ele tem que entregar a direção para a Misaki Watari. E essa motorista, que também tem seus próprios dilemas, vai acabar servindo como o estopim para que ele possa aí trazer essas reflexões da sua vida e entregar o bom final do filme. Eu acho que a primeira coisa que tem para falar é que o filme tem quase 3 horas de duração. Então, assim, para você que tá aí se preparando para ir no cinema, eu já vou dizer para vocês, vai preparado mesmo. Porque assim, o filme é longo, o filme é esticado, é daqueles que muitas pessoas vão achar cansativo, e realmente ele é tudo isso. Tem que estar muito preparado, tem que estar muito envolvido com a história para conseguir chegar no final do filme. E esse para mim é o principal problema, assim. Ele não precisava dessas 2 horas e 55. Ele tem o seu prólogo, que é quando a gente conhece o casal ali, protagonista do filme, né? Pelo menos o protagonista com a sua esposa, que acaba morrendo, e é quando ela morre, com 40 minutos, que a gente acaba vendo os créditos iniciais do filme, mostrando que a partir dali realmente vai quase que começar uma nova história relacionada àquilo que a gente viu até então. E esse começo do filme é muito bom. Para mim, a Otto, que é a esposa dele, ou a ex-esposa dele, é a melhor personagem do filme. É a que traz reflexões mais complexas e que nos traz o melhor dilema a ser discutido dentro do filme. Só que aí que tá o problema. Esse dilema, para mim, ele é discutido somente lá no final do filme. Parece que o meio realmente ele é muito enrolado, ele se enrola muito dentro da história do protagonista e ele acaba não refletindo sobre as coisas que ele viveu nesse meio. Então realmente ali no meio a gente está vendo ele selecionar elenco para peça, a gente está vendo eles lendo roteiro. Claro que serve porque ele se vê muito no personagem, ele fala isso, que ele se vê muito no personagem dessa peça. Inclusive ele não consegue mais atuar fazendo esse personagem que ele já fez no passado, porque realmente é uma coisa muito pesada para ele. Então alguns momentos realmente funcionam para a gente entender a relação dele com o personagem
e como isso afeta na vida dele. Só que eu não senti o protagonista refletindo sobre isso durante o filme. Então realmente parece que ele está muito tempo enrolando para que no final sim as reflexões venham e a gente sinta um pouco mais do peso dessa história. Claro que a gente está falando de um filme japonês, e dentro dos dramas japoneses as coisas são geralmente muito mais singelas, estão muito mais nos detalhes, mas realmente elas são extremamente sutis no meio do filme, e ele me cansou bastante durante esse tempo. E eu não estou dizendo que ele é ruim, eu estou dizendo que eu não gostei. Como eu disse, a história do filme ela é bem interessante, mas esse meio enrolado realmente não deu para mim. Quando ele volta a retomar isso e ele encara o conflito do filme de frente no final, o filme volta a me prender a atenção, e se eu ligasse aquele começo, aqueles 40 minutos com a meia hora final do filme, se eu ligasse isso com um pouco mais de contexto do que ele tem no meio, mais uns 20 minutos ali do meio, ia ser perfeito para mim. Então, se não for assistir no cinema, vale aí esperar uns 15 diazinhos para assistir no conforto do seu lar na Mubi. Então agora sim eu vou poder falar um pouco mais livre da história do filme. O casal de protagonistas lá do começo, o Yusuke e a Otto, eles tiveram uma filha que acabou morrendo por consequências de uma pneumonia quando tinha 4 anos de idade. Ele trabalhava na TV e acabou saindo e voltando ao teatro, e ela era uma atriz que não conseguiu mais atuar. E ela viveu um bom tempo nesse luto, até que ela começou a criar histórias e escrever essas histórias, se tornando uma roteirista. Só que tem um porém nessa história. Ela criava as histórias enquanto transava com o marido. É isso mesmo. Ela ia contando ali no momento íntimo do casal, ela ia criando essa história, contando essa história para ele, e na outra manhã ela não lembrava, e ele que acabava contando de novo para ela, ela escrevia. Essas histórias ficaram tão boas, ela acabou ganhando prêmios e acabou investindo nessa carreira de roteirista. Só que ainda lá naquele começo do filme, ele ganha um convite para ir para um festival de teatro, só que ele acaba não indo. E quando volta, vê a esposa com outro dentro de casa. Só que ele não confronta ela, ele simplesmente vira as costas e vai embora sem ela saber, e continua mantendo aquele relacionamento até o falecimento dela. E aí quando chega para o final do filme é que a gente descobre que ele já sabia dessas relações dela, que ela tinha relações sexuais com outros homens sempre que estava envolvida numa peça de teatro ou em algum projeto que ela fosse roteirista. E aí a gente começa a entender que era quase como um processo dela, ela precisava disso, era um lado que ela tinha guardado, digamos assim, ele sabia, mas por medo de perdê-la ou alguma coisa assim, acabou nunca confrontando ela, e ele leva essa culpa, essa mágoa, porque no dia que ela morreu ele se enrola para ir para casa porque ele tinha muita coisa na cabeça e não queria confrontar ela, e quando chega acaba vendo ela morta. Então se ele tivesse chegado antes, talvez ele tivesse salvado a vida dela, algumas coisas assim, um conflito que ele leva por muito tempo. Esse conflito a gente quase não vê discutido no meio do filme, né, toda essa parte da seleção dele do teatro, a gente não vê muito esse conflito sendo discutido. E é quando chega mais pro final do filme que a gente vê que ele vai confrontar isso. Isso porque dentro da peça tem um ator que ela apresentou para ele, que ela colocou em uma das peças dela, e ele descobre que eles também acabaram tendo um caso ali. É esse ator que ele vê quando chega em casa transando com a esposa. Nessa cena em que os dois se confrontam, não é bem ele confrontando o cara, tu ficou com a minha mulher, não é nada disso. Ela estava criando uma história enquanto transava com o marido, só que essa história não tinha final. E ele acaba descobrindo que o jovem rapaz sabia o final, porque ela havia contado enquanto tinha relações com ele. Então ele começa a entender que aquilo fazia parte do processo de criação dela e começa a refletir do porquê que ela fazia aquilo. E logo depois ele volta a refletir sobre a história quando a motorista dele fala para ele que tudo que a mulher fazia era genuíno, que a mulher
tinha um amor genuíno por ele, assim como ela tinha essa necessidade de ficar com outros homens, porque aquilo fazia parte dela. E eu acho muito interessante esse conflito, porque assim, ela não amava o marido menos porque ela ficava com outros caras. O amor dela era genuíno, a relação dela com ele era genuína, e uma coisa não interferia na outra. Ela precisava disso, ela tinha esse lado que precisava estar com outros homens, mas em nenhum momento ela amou menos o marido. A relação que ela tinha era com ele, era uma relação monogâmica, ela não tinha relações com outras pessoas, digamos assim, de relacionamento mesmo amoroso. Ela transava com outros caras porque aquilo fazia parte dela, é também parte dela. Era ali que ela criava, ela precisava daquilo para um estímulo. Isso não tinha nada a ver com a relação que tinha com ele. E é aí que ele começa a entender e conhecer realmente a mulher com que ele ficou casado por tanto tempo. E depois de mais de 20 anos, ele finalmente consegue aceitar a mulher dele mesmo que ela já tenha partido. E aí o conflito é muito interessante para mim. E como eu falei antes, a motorista também tinha seus dilemas e eles acabam se ajudando a enfrentar esses dilemas juntos. Ele acaba conseguindo no final deixar o peso do passado para trás, ele acaba entregando o carro para ela. Ele tem essa ligação muito forte com o carro. Então quando ele entrega a direção que ele não pode dirigir, é como se ele estivesse entregando o controle da vida dele para outra pessoa. Só que isso ele está fazendo obrigado. Quando no final ele entrega isso por vontade própria para ela, ele dá o carro para ela, é ele realmente podendo se livrar disso e finalmente podendo tocar a vida. Ela, que também tinha um dilema muito grande familiar e com o local onde ela mora, realmente também consegue se livrar disso e acaba indo embora ali da cidade de Hiroshima e podendo também tocar a vida para frente. Então essa relação dos dois, os dois se encontraram e conseguiram se ajudar e ir para o resto da vida deles, para uma vida mais livre e uma vida onde eles realmente vão poder viver sem o peso do passado. E para finalizar e voltando às indicações dele para o Oscar, eu confesso que eu não concordo muito com elas, e eles acabam não se tornando favorito dentro das categorias. O roteiro para mim demora muito para chegar no conflito, para realmente discutir o conflito. O mesmo serve para a direção, que acaba demorando muito para entregar alguma coisa, e para melhor filme, consequentemente, também está muito longe aí de ser um dos meus preferidos. Eu acabo lembrando de um esnobado no Oscar que a noite passada em Sorro, que tanto na direção quanto no roteiro merecia, para mim, tá aqui indicado no seu lugar. Lembrando que ele chega na MUBI daqui uns dias, então se você não tiver com muita pressa, assina a MUBI, que tem muita coisa para você assistir lá, e Drive My Car também vai estar lá daqui a alguns dias. Para vocês que já assistiram, não esqueça de vir aqui contar pra gente o que vocês acharam, e a gente se vê qualquer hora dessas. Tchau, tchau!